Olá, bem-vindo ao Conexão RS desta segunda-feira. A gente começa a semana falando sobre campanha eleitoral e os rumos da política. Tanto no cenário do estado quanto no nacional, há uma polarização entre os candidatos de governo e oposição. Existe espaço para o surgimento de uma terceira via? Tem também as informações do dia, o movimento no trânsito, música com Sandro e Cristiano e muito mais. Fique aí, o Conexão já está no ar. Durante esta semana, as unidades de saúde de Porto Alegre vão intensificar os testes rápidos e vacinação contra a hepatite B. Perdigão, por que é tão importante aí fazer essa vacina? Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. É importante, Dani, esse ano a vacinação contra a hepatite B é o foco principal da campanha do Ministério da Saúde, porque os tipos B e C causam doenças graves como cirrose e câncer, e todos os tipos de hepatite podem levar à morte. As hepatites A, B e C são inflamações no fígado causadas por diferentes vírus. No último final de semana, em um evento realizado pelo Dia Mundial de Luta contra as hepatites, mais de 3.000 pessoas foram imunizadas contra a doença. E olha só que grave, Perdigão, e você que está em casa. Milhões de pessoas podem ter os vírus que causam a doença e nem saber. Por isso que é importante fazer o teste. É isso mesmo. Os testes são rápidos. Agora, com a mulher cada vez mais presente aí no mercado de trabalho, os homens estão mais participativos nas atividades domésticas. Uma pesquisa recente feita em todo o país mostra que 1 a cada 3 homens de 18 a 60 anos vai sozinho fazer as compras do mês. Você é um desses, Perdigão? Eu sou sim, mas é bem difícil fazer compra sem a mulher junto, né? Leva a lista, mas não cumpre nada, né? Tu acaba comprando um monte de bobagem e esquece do essencial. Vamos ver a reportagem. Nos corredores dos supermercados, eles agora são figura frequente. Homens que assumem as compras da casa. Uma pesquisa feita no Sul, Sudeste e Nordeste do país mostra que 31% dos consumidores são do sexo masculino, o dobro do que há 30 anos. Seu José Henrique é um deles. Não se incomoda de procurar os produtos, mas reconhece, gasta bem mais do que a mulher. Ela é mais econômica, ela pesquisa mais. E eu já vou mais assim, pelo que eu gosto. Escolher o arroz, o feijão, o sal. Fazer compra no supermercado é considerado parte do serviço doméstico. E a presença cada vez maior dos homens entre as gôndolas é sinal de uma mudança social. Mulheres e homens dividindo as tarefas. Elas cada vez mais profissionais em tempo integral. Eles cada vez mais donos de casa também. Essa é uma tendência que veio para ficar. A indústria está direcionando cada vez mais não só a criação de novos produtos, o desenvolvimento de novas formulações de produtos, como também os investimentos de marketing para atingir esse homem que cada vez mais está presente nas lojas. 66% dos frequentadores de supermercados são casados e com filhos. 32% trabalham em horários alternativos ou têm escritório em casa. 10% são homossexuais e quase todos têm dificuldades para escolher os produtos. Não sabem qual a função de cada um. Dona Vera faz as compras. Sozinho, na seção de hortifruti, o marido não conseguiria. Ele vai ter que perguntar o que é espinafre, o que é rúcula. 2 em cada 10 homens carregam uma listinha para não esquecer de nada. Na casa de seu Júlio, é ele quem pilota o carrinho. Tenta comprar tudo o que a mulher precisa, mas já se acostumou com as reclamações. Entrego e vou ler meu jornal. O que vai acontecer aí com isso, não sei, já é problema dela. Eu quero saber, tu compra certo? Eu compro certo, eu não costumo errar, eu sei a diferença entre um espinafre e um agrião, né? Por favor. Né? Mas tu não fica reclamando do teu marido quando ele faz compra, Claro né? que fico, óbvio. Óbvio. Bom, estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de informática oferecidos pela Prefeitura de Canoas. As aulas vão ocorrer nos bairros Guajuviras, Matias Velho, Niterói e também Rio Branco. É preciso ter no mínimo 14 anos. Se interessou? Então basta ir até as unidades dos cursos nos próprios bairros. Na nossa fanpage em facebook.com/ubertvcultura você encontra todos os endereços, todos os pontos dos cursos. Mais informações você pode ter pelo telefone que aparece na sua tela. Isso mesmo.
Tendência mundial há alguns anos, o consumo compartilhado vem ganhando força aqui no Brasil. Mas você de casa sabe bem o que é isso? É um serviço de internet para trocar roupas, acessórios e até casas. E já tem gente ganhando dinheiro com essa prática. Confere aí. Itália e Israel. A última viagem de Thalita e seu marido foi há 2 meses para esses países. A hospedagem do casal foi um capítulo à parte. Eles usaram os serviços de um site onde os proprietários postam fotos e informações sobre seus imóveis e aguardam o contato do futuro hóspede. A dupla aderiu a esse tipo de hospedagem diferenciada há cerca de 2 anos. Além da economia, que chega a 50% em alguns casos, muitos outros benefícios estão incluídos nesse pacote. A maior vantagem é que a gente consegue dicas grátis de pessoas locais. A gente pode viver como um local de verdade, indo no mercado, economizando inclusive com alimentação, porque normalmente a gente toma café em casa e às vezes até janta. E também levando uma mala mais leve, porque nesses lugares normalmente tem onde você lavar e secar sua roupa. Roupas, casas, carros, projetos, acessórios. Tudo isso já pode ser compartilhado com a ajuda das redes sociais e da internet. O consumo colaborativo, também chamado de rede de trocas, movimenta só nos Estados Unidos 3,5 bilhões de dólares por ano. Além dos americanos, os europeus já aderiram ao compartilhamento. E com o crescimento do uso da internet, praticamente todos os países do mundo adotam o comportamento. No Brasil, ainda existe uma resistência em relação a essa prática. Mas passo a passo isso está mudando. Um exemplo. Durante a Copa do Mundo, só os anfitriões deste site faturaram 40 milhões de dólares com aluguéis de imóveis. Isso mostra que o consumo compartilhado é uma ótima oportunidade para a geração de negócios inovadores e empreendedorismo. O conceito é aproveitar um ativo que você tenha, compartilhar com as pessoas para que o uso daquele ativo seja o maior possível, né? Gerando renda. Então, há uma tendência muito forte de crescimento desses produtos e serviços compartilhados. Muito legal, né? Bom, quero lembrar que você pode participar aqui do Conexão em facebook.com/UbraTVCultura. Pode mandar uma mensagem inbox para nós. Vamos dar uma olhadinha no trânsito em Porto Alegre. A gente tem imagens agora do site Veja ao Vivo, da zona central de Porto Alegre, da Avenida Farrapos, quase na esquina com a Barros Cassal. A gente pode ver um fluxo de veículos tranquilo, normal para o dia a dia, né, Dani? Normal para o horário da tarde, né? Também, são 6h10 agora. Mas a gente tem informação agora que a Castelo Branco está bem congestionada. Então as entradas e saídas de Porto Alegre já estão um pouquinho mais congestionadas. A Farrapos, então, se torna uma alternativa para quem quiser entrar e sair de Porto Alegre. A BR-116 também, né? Muito movimentada. Bastante movimento na entrada e saída de Porto Alegre. No interior, Porto Alegre, interior também. Agora vamos de música? Vamos lá. Que tal começar a semana aí com música sertaneja, coisa boa, né? Eu sou suspeito, eu gosto muito de música sertaneja, todo mundo aqui já sabe, né? Estão aqui com a gente hoje o Sandro e o Cristiano, tudo bom? Bem-vindos ao Conexão. Tudo bem. Boa noite, Dani. Tudo bem? Contem um pouco pra gente a história de vocês, então, aí, como começou a dupla, há quanto tempo? Mas a gente queria já, primeiramente, agradecer, né, a oportunidade que estão nos dando aqui na Ubra TV, no Conexão RS, né? E falar um pouquinho aí de Sandro e Cristiano. A gente está agora, domingo passado, a gente fez 1 ano de dupla, né? Olha. Estamos de aniversário esse mês aí. Ó, que bacana. Bodas de algodão. Isso aí. E eu fazia parte de CTGs aí, de grupo de danças e coisas assim. Sim. E o Cristiano fazia barzinho. E numa dessas a gente se encontrou aí com amigos aí e resolvemos montar aí a dupla aí. Aí estão 1 ano aí, tocando já bastante aí por todo o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ai, que bom, né? E agora, no próximo sábado, a primeira internacional, vamos em Ribeira, Uruguai. Olha, que bacana. Não deixa de ser, né? A gente está correndo aí bastante tempo já, né, na estrada de música mesmo, né? Cada um no seu estilo, né? E agora a gente resolveu se unir, né, para fazer esse sertanejo aí. Do sul do país, a gente está querendo fazer uma pegada um pouquinho diferente, misturando algumas influências minhas também, de pop rock, né? Que eu vim de pop rock também, né? Tu cantava numa banda? Eu tive várias bandas e também toquei em acústico, fiz muito acústico, assim, na cidade, né? Sou de Novo Hamburgo, né? E aí, acabei encontrando o Sandro em São Leopoldo, num barzinho, fiz uma participação com a dupla anterior dele, e aí a gente acabou se conhecendo. E vocês tocam bastante na noite, né? Quais são os artistas que vocês mais tocam? Assim, Jorge Mateus, Fernando Sorocaba,
Marcos Bellucci. Marcos Bellucci, uma dupla que a gente gosta bastante, sim. Agora o Jorge Mateus parece que é unanimidade, né? Todo mundo gosta, né? Sempre quem vem dupla aqui fala muito deles. Na verdade são os mais completos, eu acho, ao meu ver, assim, eles trabalham com vários elementos diferentes na música sertaneja, né? Então, não é só a música sertaneja em si, então eles estão fazendo muitas coisas diferentes, que é o que eu acho que está tomando esse carro forte deles, né? Essa diferença Então é a deles. principal influência de vocês, Jorge Mateus? Com certeza, uma das mais. Daqui a pouco a gente conversa mais, vamos cantar agora. Pode ser. Vamos lá. Papai tá chegando, então? É isso aí, vamos fazer a nossa música de trabalho aí. Vamos lá. O papai chegou, se quer colinha só falar que eu dou. Papai chegou, se quer beijinho só pedir que eu dou. Papai chegou, se quer colinha só falar que eu dou. Papai chegou, se quer beijinho só pedir que eu dou. Tô chegando, invadindo seu espaço. Mulherada tá querendo, o que eu faço? Eu sou gostosão, não me acho não. São elas que acham. Já tá rolando até fã-clube só pra mim. E quando eu chego a mulherada grita assim: o papai chegou, se quer colinha só falar que eu dou. O papai chegou, se quer beijinho só pedir que eu dou. Papai chegou, se quer colinha só falar que eu dou. Papai chegou, se quer beijinho só pedir que eu dou. Os eleitores que pediram transferência já podem buscar os títulos nos cartórios eleitorais mais próximos das suas residências. Para pegar o título eleitoral, é necessário levar um documento com foto. E o TRE, Dani, disponibilizou em seu site a lista de pessoas que devem trabalhar nas eleições nesse ano. O site é o que aparece aí na sua tela. Quem tiver curiosidade, é só ir lá dar uma olhadinha, né? É. Agora, Perdigão, tu lembra do carro do Mr. Bean? Era um Mini Cooper, né? Isso, era um pequenininho, eu lembro mais ou menos. Desde 2000, o Mini Cooper voltou a ser fabricado e ganhou até versões 4 portas e aventureiras. Este ano, o modelo tradicional foi aperfeiçoado e ganhou novos motores. O Guilherme Roquette foi conferir o lançamento aqui em Porto Alegre e você vê agora. O sábado ensolarado foi o convite para eles saírem da garagem. Aos poucos, os Mini estacionavam em frente à concessionária Eurobike, que revende os modelos na capital. Os proprietários foram recebidos com um café da manhã, energia para encarar um passeio pela cidade. Os Mini tomaram conta das principais avenidas de Porto Alegre. A Mini Parade reuniu 20 deles. Se um já chama a atenção, vários mais ainda. Em seguida, foi a vez de pegar a estrada em direção à Ilha das Flores. Detalhes diferenciados fazem cada Mini ser exclusivo, isso sem falar do charme dos conversíveis. Uma mansão na beira do Guaíba foi o cenário para a apresentação do novo modelo. A versão Cooper ganhou o motor 1.5 3 cilindros turbo e a Cooper S, mais vendida, um 2.0 turbo. Por fora, grade e para-choques tiveram mudanças sutis. Por dentro, o velocímetro deixou o centro do painel e foi para trás do volante. Mas se a gente parar e analisar, o carro mudou totalmente, 100% realmente. Como eu falei, motor, suspensão, caixa, lataria, roda, tudo, desde a sinaleira ao farol. É tudo novo mesmo. Na mansão também estavam outros modelos. A versão Paceman, que tem a aparência mais robusta, e o Coupé Cabriolé. Mas ter um deles não é apenas possuir um carro, é um estilo de vida para quem procura diversão e prazer de dirigir. Quando a gente está para baixo, o carro te põe para cima. Entende? Essa é a minha voz, né? Ah, sim, tem um sentimento, então, não é só um meio de transporte. Ele tem, assim, ele te dá vida, né? Assim, te agiliza, né? Eu acho. O dia a dia em cima desse carro, ele parece uma grande brincadeira, né? É diferente de tudo que tem no mercado para se dirigir. E não são só os adultos que se apaixonam pelo modelo. A pequena Maria Antônia insistiu para que o pai comprasse um Mini Cooper. E eu adoro ficar no teto solar,
Eu e minhas primas subimos ali no teto, é bem legal. Quantos anos tu tem agora? Agora eu tenho 11. Tem 11, então só faltam 7 agora. É. Pra poder dirigir. E eu quero que passe muito rápido. E qual vai ser o próximo aqui? Porque talvez tu nem dirija mais esse aqui, vai dirigir o novo, né? Sim, eu quero dirigir aquele lá, o conversível. Depois foi a vez de experimentar o Mini. Começamos pela versão Countryman, que é a SUV da marca. É uma versão um pouco mais aventureira, é mais esportivo. O que a gente tem de diferente em relação ao que está sendo apresentado hoje? A Countryman é um modelo que está em cima de um chassi diferente. É um carro com a proposta mais off-road, é um carro que tem um design para isso aqui, para esse tipo de terreno. Assim, pedra, buraco. Exato. Tanto é que nós temos edições da Countryman que são all-four, tração nas 4 rodas. Uhum. Ó, agora aqui a gente vê que o terreno é bem acidentado e ele é firmezinho, né? Bem firme. É um carro que realmente pode te proporcionar isso. Dá pra dar uma tocadinha um pouquinho mais? Você pode pisar à vontade. Vamos ver aqui então. Opa, até cantou pneu agora. Mas a sensação realmente de dirigir a Countryman é muito agradável e a gente sente que o carro está grudado no chão, bem firme, mesmo andando numa velocidade aqui de 30 km que a gente está agora. E o terreno bem acidentado e, claro, ela passa um pouquinho, né, a imperfeição, mas pelo estilo do carro, né? De ser um carro mais esportivo, de manter essa pega toda, né, mais firmezinha, mais presa no chão, assim, né? Vamos passar aqui, vamos ver se a gente consegue sentir ele um pouquinho. Nossa, a sensação realmente é muito boa, o carro responde na hora quando a gente pisa e a direção pequena, ela parece que dá uma resposta mais imediata, assim, né? Na hora que a gente tá acelerando, que a gente está retomando, assim, mudando de faixa aqui. Vou tentar de novo. A gente não tá bem direta. O esporte acionado ainda. A partir do momento que a gente aciona o botão esporte, o som pra gente poder fechar. Agora sim, agora a gente isolou totalmente, né? A acústica ficou perfeita. Ficou bom o som agora. Mas a partir do momento que a gente aciona o botão esporte desse carro, o que acontece? O carro vai segurar um pouco mais em cada marcha, fazendo a troca de marcha um pouco mais tarde, esticando cada marcha, e a direção fica um pouco mais pesada. Olha pessoal, vamos ligar agora o esporte. Agora a gente está com o esporte acionado. Você vai conseguir perceber a diferença no carro. Nossa, já deu para ver aqui. Só essa resposta aqui já ficou muito mais imediata. Olha só, em 2 toques a gente vai grudar no ônibus aqui. Vou botar o pé no freio, senão... Mas... E é interessante essa mudança, né? O carro muda completamente o comportamento, né? E dá um estilo muito mais esportivo, mais agradável de condução, né? Exato. E o melhor ficou para o fim. Foi a vez de andar no novo Mini Cooper S. Nós estamos aqui no top de linha, então, né? Top de linha. Isso aqui é o Cooper S Top. Bom, e a gente está no modo Green, então, né? Que é um modo dele que ele fica mais econômico, menos gases poluentes, enfim. O carro está bem firme, mas, assim, ainda em comparação com o outro que a gente dirigiu, um pouquinho mais lento, porque a gente não botou no modo esporte, né? Mas a gente percebe que a gente está a 80 por hora e a sensação de dirigir ele é uma coisa, assim, algo bem agradável, ver que a gente sente o asfalto, mas isso é uma característica do carro, né? Essa questão de estar grudado no chão, bem assentado. A esportividade é algo que tem que ter no Mini. O nosso cliente procura isso, ele pede. Vai ter a oportunidade de ver agora também o modo Mid, que é o intermediário entre o Green e o Sport. O carro já fica com uma pegada um pouco mais agressiva. E o carro aqui dentro ele toma essas características, assim, por exemplo, verde no Green. Isso aí. Aí agora vamos ver o que a gente tem. Ele ficou em amarelo e agora... Nossa, olha só, já deu para sentir muita diferença. Só o pezinho aqui, olha só que espetáculo. 100 km por hora, assim, só numa pisada, e esse ronco é muito gostoso de acompanhar. É muito gostoso de acompanhar. Vamos ver se a gente passa o ônibus aqui, vamos ver isso. Olha só que espetáculo. Salta na frente.
A gente sente que o carro está muito firme. Nessa mudança de faixa aqui, ele não oscila, ele está grudado no chão. Eu vou fazer de propósito aqui, vamos mudar de faixa, vamos ver aqui. Opa, até que o mano se descontrolou atrás, mas firmezinho, firmezinho. Se é um carro normal, ele vai oscilar, ele vai vir de novo. Não, muito firme, não tem o que, né? A suspensão cumpre perfeitamente assim, né? O papel. Vamos passar. Vamos lá, vamos lá. Já mudou a cara. Nossa. Realmente a diferença é muito grande. É muito grande. A gente chega aqui, olha só, quase 160 km por hora, assim, numa brincadeirinha, numa pisadinha de nada. E esse ronco, como eu disse, né, ele é muito gostoso de ouvir. Não tem o que falar, assim. Muito legal, né? Me deu vontade de comprar um. Só não escolhi o modelo ainda. Nem a cor. Nem a cor. Agora vamos falar aí de política e campanha eleitoral. Há pouco mais de 3 meses das eleições, a pesquisa Ibope aponta a presidente Dilma com 38% das intenções de voto, atrás de Aécio Neves com 22% e Eduardo Campos com 8%. Aqui no estado, Ana Amélia Lemos, do PP, e Tarso Genro, do PT, lideram as pesquisas. E é sobre esse assunto aí que a gente conversa agora com o cientista político e professor da URGS, Benedito Tadeu César. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite. E também o cientista político e professor da UBRA, Paulo Moura. Boa noite pela presença também, professor. Tudo bem? O cenário aí atual se mostra polarizado, né? As pesquisas indicam que haverá segundo turno entre Ana Amélia Lemos e o Tarso Genro. Ainda há espaço para uma surpresa, Benedito? Olha, em política sempre há espaço para surpresas. A tradição no Rio Grande do Sul, e isso aconteceu na eleição com Rigoto, aconteceu com Ieda, não é? É que, às vezes, um terceiro candidato surge das cinzas, não é? E atropela aqueles que estão na dianteira. Então a gente não pode eliminar essa possibilidade nessas eleições. Eu acredito que seja difícil, mas não impossível. Tá? A tendência é que a gente tenha uma definição entre esses dois candidatos que estão liderando as pesquisas. Professor, professor Paulo, se tivesse aí uma terceira via, seria quem, né? O José Ivo Sartori ou o Vieira da Cunha? Olha, mais provável o Sartori, né? A gente, se tiver um termo de comparação, seria com a eleição do Rigoto, que partiu de 3 ou 4% numa eleição que tinha o ex-governador Antônio Brito, que tinha saído do PMDB para o PPS. E antes da eleição começar, muitos eleitores achavam que Brito era o candidato do PMDB. Então, quando a eleição começou, o Pedro Simon, principalmente, veio para a televisão avisar os eleitores, olha, o candidato do PMDB é o Rigoto. E ocorreu uma polarização muito exacerbada entre Tarso e Brito, provocou um desgaste para ambos, mas principalmente para o Brito, e o eleitor se deslocou do Brito para o Rigoto, e o Rigoto terminou vencendo a eleição. Né? Então, o Sartori, neste momento, ele está menor do que o PMDB. O PMDB é um partido muito forte, muito estruturado no Rio Grande do Sul. Resta saber se a televisão vai possibilitar ele decolar e cumprir esse papel que o Rigoto cumpriu na outra eleição. Né? É uma interrogação ainda se vai se repetir esse fenômeno das eleições anteriores em que Rigoto e Ieda atropelaram um dos polos e venceram a eleição. Agora, na opinião de vocês, por que a gente ainda não está vendo a campanha nas ruas, né? Seria porque os partidos estão se dedicando mais à campanha da televisão? Seria isso? Olha, efetivamente a campanha começa quando começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Né? Enquanto isso não acontece, o eleitorado ainda não se ligou, né? Não se liga na campanha. Nesse ano nós tivemos ainda a Copa do Mundo, né? Que acho que colocou um pouco para frente a preocupação eleitoral. Então eu acho que a gente só vai começar a ver de fato campanha, que as pessoas começam a se entusiasmar, né? Lá para dia 19, que começa a campanha, 20, 22, por aí, né? Até o final do mês. Eu acho que tem uma outra coisa ainda, quer dizer, com a regularidade democrática, as eleições começam a entrar no cotidiano das pessoas, não é? Aquela coisa ritualizada que era uma quebra do cotidiano,
né? Vamos imaginar, nós ficamos 30 anos sem eleições para presidente da República e para governador de estado. Quando ocorreu novamente, bom, era aquele empenho, né? Quer dizer, todo mundo, agora nós vamos mudar tudo. Hoje a gente já percebeu, todo mundo já percebeu, olha, as coisas mudam, mas elas não mudam com a velocidade, com a intensidade mudam, mas não que a tanto. gente imagina. Exatamente. Isso, né? Né? Então, há também não é que o eleitorado perde o entusiasmo, sabe? Eu acho que essa coisa de dizer, vai aumentar o número de voto nulo, não é assim. Mas não torna as eleições um evento. Mas eu agregaria 2 outros elementos aí. A gente tem observado que a cada eleição os candidatos têm apresentado mais dificuldade de arrecadar fundos. Né? Os financiadores estão mais retraídos. Há uma questão ainda pendente na Justiça, que é a decisão sobre autorização ou não para pessoas jurídicas, empresas continuarem doando. Então, as empresas que costumavam financiar estão retraídas. E eu acho que há também um maior desgaste da imagem da classe política que está deixando o povo um pouco distante, mais frio do que em outras eleições. Eu acho que os fatores que o Benedito Tadeu levanta são reais, são, né, uma análise correta, mas eu agregaria esses 2 elementos. O eleitor está mais desconfiado, mais distante, principalmente em relação aos candidatos ao legislativo. Né? Seria desacreditado? Desacreditados, e acho eu que haverá sim um aumento das abstenções, dos votos brancos e nulos para os cargos do legislativo. Só complementar uma coisa aqui. Não, eu acho que o Paulo tem razão e acredito que talvez tenhamos, né, quer dizer, um aumento para o legislativo, mas eu quero lembrar o seguinte, olha, para os cargos executivos, presidente da República e presidente da e governador de estado, senador, as pesquisas esse ano estão no mesmo ritmo das pesquisas das campanhas anteriores. Né? Quer dizer, quando você começa as pesquisas, há um índice muito alto de abstenção, de não sabe, não respondeu. Né? Isso vai caindo à medida que se aproxima o período eleitoral e há uma grande queda, muito mais acentuada, né? A curva tem uma inversão muito melhor, uma inflexão muito maior de queda quando começa o horário eleitoral. Né? Que as pessoas começam, de fato, a se decidir, a se ligar e a se decidir. Eu acredito que não tenhamos uma coisa muito diferente nesse ano. Agora, essa polarização entre os 2 candidatos aqui no Estado e essas pesquisas, antes mesmo das eleições, né, como pré-candidatos, né, as intenções de voto, elas podem ter dificultado a arrecadação de outros candidatos, que não os 2? Arrecadação de verbas, né, de doações para a campanha seria? Olha, as grandes empresas, elas costumam destinar recursos para todos os candidatos. Né? Agora, óbvio que eles destinam recursos dependendo do percentual de intenção de voto de cada um. Pois é. Né? Quer dizer, ninguém aposta muito em cavalo que está em último, né, que está perdendo o páreo. Tá? Então tá, e nos debates de rádio, né, Dani, Gaúcha e também na Guaíba, foi possível perceber que a candidata que lidera as pesquisas, Ana Amélia Lemos, evitou um atrito com o segundo colocado, né, o Tarso Genro. Tá? Por que ela adotou essa estratégia? Olha, é uma atitude característica de quem lidera. Né? Quem lidera normalmente é alvo do ataque dos outros. A sua preocupação é preservar a condição de líder. Né? Então, normalmente, se o líder, digamos assim, para usar o linguajar gauchesco, dá estribo para quem lhe ataca, ele, de certa forma, está fortalecendo o atacante, está reconhecendo o ataque. Então, a preservação da posição de liderança provém de uma atitude defensiva, justamente de evitar atrito para contornar o eventual desgaste e a perda da condição de liderança. É típico de todo candidato liderando pesquisa, essa atitude conservadora, digamos assim. O professor Benedito, ele pincelou isso agora aqui, mas a gente vai aprofundar um pouquinho, né, Perdigão? O cenário mostra aí uma disputa muito equilibrada também no Senado, né? O Lazier Martins e Olívio Dutra estão empatados tecnicamente. Já o Beto Albuquerque aparece com 10%, né? Qual seria a possibilidade desse percentual do candidato do PSB migrar aí para um dos 2 últimos, né, na última hora aí, Lazier ou Olívio? Olha, eu acho que o fenômeno é parecido com a situação para o governo do Estado. Tá? Quer dizer, é possível que o Beto Albuquerque também embale,
não é? E aumente o seu percentual. Mas me parece que o mais provável é o contrário. Tá? Quer dizer, como há uma polarização, né? Lazier e Olívio, tá? E como o Beto disputa votos no mesmo espectro ideológico do Olívio, tá? É provável, tá? Se não ocorrer nenhuma catástrofe, tá? Que quando se aproxima, quanto mais se aproxima o período eleitoral, menos, né, mais esvazia a candidatura do Beto Albuquerque. Diminua. Tá? Quer dizer, esse voto pode migrar, né? Eu acho que o Paulo, outro dia nós estávamos comentando, e eu acho que o Paulo vai pegar o gancho aí e vai falar da possibilidade de uma quarta, talvez, candidatura, não é isso? Na verdade, vamos comparar a eleição anterior, na qual esteve em disputa um cargo de senador, né? Ela revelou algo interessante. O senador Pedro Simon, na última eleição que concorreu, ele perdeu 700 mil votos em relação ao pleito anterior. E se elegeu, mas surgiram naquela eleição 2 nomes, a vereadora Mônica Leal, suplente de vereadora Mônica Leal, e o ex-deputado estadual não reeleito Mário Bern, e ambos fizeram 15% dos votos. E isso revela o eleitor buscando novidade, né? Então vamos observar, se o Lazier tem cerca de 30, o Olívio tem cerca de 30, o Beto tem 10, tem pelo menos aí uns 20 pontos percentuais de eleitores sem candidato, né? Então, eu não descarto que haja algum tipo de movimentação nessa área, mas também chama atenção que essa polarização pode provocar movimentos de convergência, ou em relação ao Olívio, como diz o Benedito, quer dizer, o eleitor mais à esquerda querendo derrotar o Lazier, ou eventualmente outro nome que surja, converge rapidamente para o Olívio, como o eleitor que não quer eleger o PT pode convergir rapidamente na reta final para um nome capaz de eventualmente impedir a eleição de Olívio Dutra, né? Talvez até a eleição para o Senado nos revele mais emoções do que a eleição para governador. Bom, o fato do Olívio ter entrado, né, em última hora para a candidatura ao Senado fez o Lazier ter um pouco menos de calma, né? Sim, olha, o Lazier um pouquinho mais nervoso. Né? Eu acredito que o Lazier tinha consigo que ele teria uma eleição tranquila. Pois é. Né? Quer dizer, ele teria ele tinha inicialmente uma grande vantagem, né? E uma possibilidade de se eleger assim, com uma margem de votos muito grande. A entrada do Olívio equilibrou a disputa, né? E eu acho que ela está em aberta, entende? Quer dizer, qualquer resultado é possível aí. Agora falando um pouco aí sobre o cenário nacional, né? Recentemente o Banco Santander, ele mandou uma carta aos clientes de maior renda, dizendo que o crescimento da Dilma nas pesquisas deteriora a macroeconomia do país. A gente sabe que o PT e a presidente Dilma Rousseff, ela tem aí um grande apelo entre as camadas mais populares, né? Até que ponto isso atrapalha ou ajuda a campanha dela? Olha, eu acho que, por incrível que pareça, pode até ajudar a campanha da Dilma, tá? Porque marca a polarização, né? Eu quero lembrar que em 1989, tá, o Mário Amato, que era presidente da Fiesp naquela época, né, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, disse que, acho que 80 mil, se me lembro o número, né, empresários brasileiros sairiam do país se o Lula ganhasse. 800 mil. Pior ainda. Né? Depois, na eleição de Lula em 2002, quando Lula finalmente se elege pela primeira vez, o Soros, né, mega investidor e tal, disse coisa semelhante. Né? Chegou a dizer assim, uma frase que ficou famosa, que era que os brasileiros não tinham o direito, né, de escolher quem bem entendesse para ser presidente. Né? Então é muito parecido com o que o Santander fez. Né?
Talvez agora tenha ficado mais claro essa manipulação, né? Esse jogo que tem sido feito na Bolsa de Valores. Né? Quer dizer, o que o Santander informava aos seus clientes era o seguinte, olha, né? A subida da Dilma nas pesquisas deteriora os ganhos nos investimentos de Bolsa, porque pode cair a Bolsa. Né? Quer dizer, então, direcione os seus investimentos para aqueles mais especulativos. Né? Bom, além de, eu acho, ser politicamente uma jogada pouco inteligente do Santander, porque ele se queimou com isso, não é? Quer dizer, ele ofereceu a possibilidade para que a campanha da Dilma e que os militantes, né, da sua candidatura, quer dizer, saiam a campo e digam, olha, está vendo? A elite não nos quer. Né? Então, isso é sinal de que nós estamos, sim, do lado, né, daqueles dos mais pobres, dos mais necessitados. Então, a coisa fica bem demarcada. Professor, eu acho que outro aspecto interessante a considerar aqui, que é o seguinte, a economia do Brasil não vai bem. Todos os números, né, que se tem visto sobre inflação, sobre contas externas, sobre contas públicas, apontam um cenário de deterioração da economia do país, né? Hoje as projeções do mercado pelo boletim Fox emitido essa semana apontam um crescimento do PIB abaixo de 1% já. Já há analistas econômicos apontando para um quadro de recessão antes do final do ano. O setor industrial na ponta desse processo, já ingressando em recessão, a inflação ultrapassando o teto da meta. E o que eu acho que os analistas do Santander alertaram é exatamente isso. Se não houver, o erro deles talvez tenha sido colocado desta maneira. Eles, como analistas de uma instituição financeira, talvez se saíssem melhor se dissesse, se não houver mudança nas diretrizes da política econômica, o cenário continuará se deteriorando, o que é real. Se esta política econômica está produzindo estagnação ou ameaça de recessão e inflação, e as diretrizes da política econômica não mudarem, o destino é previsível. Né? E eu acho que este é um assunto que é pano de fundo do debate eleitoral. Né? Haverá continuidade dessa política econômica ou haverá mudança? Né? Se é para haver mudança, a candidata do governo quer mudar, irá mudar, ou manterá estas diretrizes? Né? Eu acho que essa é uma questão importante na eleição. Agora, tudo isso, né, a expectativa de crescimento do PIB aí de 1%, né, cerca de 1%. A inflação que não está aí dentro do que o governo espera, né, e que a população quer também. A oposição vai usar isso, então, para tirar votos da Dilma. Já está né? usando, já está usando. Quer dizer, a gente pode dizer que não é a gasolina, mas é um... Sim, né? Não, eu acho que sem dúvida. Eu acho que o grande tema da campanha, né, eu acho que o grande tema da campanha, principalmente para o governo federal, será de fato a economia. O que me parece muito bom, né? Aquele debate pequeno, curto, né? que se esboçava, que era o debate meramente moralista, tá? Parece que está ficando de lado, até porque parece que ninguém tem telhado de aço, né? Todos têm telhado de vidro. Né? O Aécio está aí e os aeroportos familiares não nos deixam mentir. Né? Eu acho sim que a questão a economia e os rumos da economia brasileira serão o mote da discussão. O que fica complicado é o seguinte, é que novas propostas serão essas, né, possíveis, porque se o Paulo tem razão quando ele diz que há uma desaceleração na economia brasileira, a gente tem que olhar também pelo outro lado, entende? Que o que está acontecendo é que está diminuindo o ritmo de crescimento, está diminuindo o ritmo de geração de empregos. Mas o Brasil é ainda um dos poucos países do mundo que continua crescendo. Né? É um dos poucos países do mundo onde menos do que todos os parceiros da América Latina. Que tem um PIB 5, 10, 15 vezes menor do que o brasileiro. No mesmo continente. Então, qualquer coisa que você cresça, né? Quer dizer, quando eu tenho 1 e passo a 2, eu tive 100%. Né? Quer dizer, então, é fácil quando você tem muito pouco crescer. Não é fácil, isso é resultado de políticas econômicas que produzem resultados. Mas veja, comparativamente, o salto é muito menor.
Tanto, quer dizer, o que nós temos que nos comparar são com os países desenvolvidos. Nós somos Também hoje a estamos 6ª crescendo economia menos. no mundo. Também estamos crescendo menos. Não estamos. Estamos. Os índices não são Vamos ver. esses. A questão é a seguinte, não se trata, eu acho que a questão é a seguinte, não é se esse governo vai fazer ou não. A minha questão é a seguinte, quer dizer, quais são as propostas para se fazer diferente? Essa é a grande questão. Seja da Dilma, ou seja dos seus adversários, o que precisa vir a público, não é isso? É o que se vai fazer para fazer diferente. Aí sim nós vamos ter um debate de alto nível que vai contribuir para todos, né, e para o futuro do país. Vocês concordam que sendo a Dilma ou quem quer que seja, tem que fazer algo diferente, né? Isso aí... Eu não sei se a Dilma concorda, porque ela é economista e ela está no governo e não está mudando. Ela teria a oportunidade de mudar desde já, né? Porque se o rumo é ruim, se o resultado que se apresenta é ruim e ela é presidente, ela já poderia ter mudado. E todos os sinais que ela emite são de que ela acha que esta política econômica está correta e não precisa ser mudada. A nossa divergência é o seguinte, quer dizer, é ruim ou não é ruim? O Paulo acha que é ruim, eu acho que não é ruim. Me parece o seguinte... mostram que 70% dos eleitores acham que é ruim. Exatamente o que eu ia falar. 70% acham que é preciso de mudança. 30 e poucos por cento acham que precisa de grandes mudanças. Outros 30 e pouco, quase 40, acham que precisa de alguma mudança. E aí que nós temos que ver, né? Quer dizer, que é preciso mudanças, eu acho que todo mundo deseja mudanças. O problema são os rumos da mudança. Não é? Quer dizer, para onde nós queremos ir? Nós queremos mudar tudo, não é? Ou nós queremos fazer ajustes naquilo que está ocorrendo. Quer dizer, por isso que é preciso que sejam explicitadas as propostas. Eu vou pedir para a gente dar um tempinho só na nossa conversa, que a gente já, na volta do intervalo, fala um pouquinho mais de política, mas antes a gente vai pedir para os guris cantarem mais uma, pode ser, guris? Vocês já escolheram os candidatos de vocês, guris? Eu não. Eu estava pensando nisso agora. Importante também é dizer para o eleitor, pesquisar o seu candidato, entendeu? Saber um pouco mais sobre o candidato antes de votar, entendeu? Para votar com consciência, né? Que eu acho que é o mais importante também, né? A gente fala muito de política, mas esquece de que o eleitor, às vezes, ele é comprado, né? De alguma forma, né? E esquece de pesquisar sobre o eleitor, sobre o candidato. Então, pesquise, vai lá, vai na televisão, lá, vê o que já vai fez, na internet. A gente tem hoje essa ferramenta, né? Que é a internet. Vai saber sobre o seu candidato ali e aí sim vota com consciência, que eu acho que é o mais importante. Então tá. Sandro Cristiano, que música a gente vai ouvir agora? Vamos falar então um pouquinho agora do Jorge Mateus, né? Já que a gente falou antes, né? Vamos fazer uma deles então. Vamos lá. Eu já fiz de tudo pra te convencer. Mandei rosas vermelhas lindas pra você. Falei de amor, fiz uma canção. A lua se foi, nem vi o sol chegar. Acreditei que o tempo não ia passar. Foi ilusão. Enquanto houver razões eu não vou desistir. Se for pra eu chorar, quero chorar por ti, porque não te esqueço. Vou te esperar, passe o tempo que for. Deixe bem guardado esse nosso amor. Sei que eu te mereço. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim, mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim, mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. O Canil Municipal de Canoas está recebendo doações para proteger os animais durante o frio. Atualmente, o espaço abriga 130 animais e recebe cobertores, roupas e jornais. Você de casa quer ajudar? Anote aí então o endereço do Canil. Ele fica na Avenida Boqueirão, número 1985. No Canil, a Prefeitura também realiza todos os sábados feiras de adoção de cães e gatos. Perdigão. Bom, você pode participar do nosso debate
pode mandar sua mensagem em facebook.com/UberTVCultura. Pode mandar uma mensagem box que a gente vai em seguida abrir e trazer para debate aqui no programa, tá certo? Vamos dar uma olhadinha no trânsito. A gente tem imagens do site Vejo ao Vivo, da Zona Leste de Porto Alegre, na Avenida Nilo Peçanha, próximo do Shopping Guatemi. Está parado o sentido bairro-centro e o sentido centro-bairro está... No sentido centro-bairro, no caso, está trancado, e sentido bairro-centro, aí sim está com um trânsito bem tranquilo, sem congestionamentos. Abriu o sinal agora da Nilo Peçanha, no sentido centro-bairro, mas o trânsito está bem congestionado por ali, Dani. Um fluxo bem grande de veículos. Pelo horário também, né? Quase 7 horas, até aí 7h15 é isso. Normal, tá assim, né? Agora, voltando aí a falar de política, a gente até falou no finalzinho lá do segundo bloco sobre o aeroporto aí, né? Do Aécio Neves, quer dizer, ele está sendo acusado de ter construído um aeroporto, né? O governo dele está sendo acusado de ter construído um aeroporto no terreno da família dele. Inclusive, até esse aeroporto ele vai ter o nome do tio-avô do Aécio. O candidato ele decidiu que não vai falar sobre o assunto, né? Não vai comentar sobre isso. Vocês acham que ele está tendo uma atitude certa em não falar sobre isso nesse momento? Olha, estrategicamente, eu acredito que ele está agindo da melhor maneira para a candidatura dele, para a campanha dele. Quanto menos ele falar do assunto, quanto mais ele contribuir para que isso saia da pauta jornalística, melhor para ele. O que eu dizia, né, e eu acho que isso é importante, é que, bom, primeiro, as questões morais, eu acho que elas são importantes para a política, são importantes para a vida de todos nós. Mas elas não devem ser o foco das campanhas eleitorais. Não é? Se nós ficarmos discutindo quem é mais honesto do que o outro, né, a honestidade tem que ser um pré-requisito dos políticos. Certo? Se nós pudéssemos, né, eliminar todos aqueles que têm atitudes incorretas, seria maravilhoso. E não pode, né, então cabe ao eleitor escolher e fazer a triagem. Mas mais do que a gente escolher alguém pela sua aparente honestidade, porque ninguém é culpado até que seja condenado, não é? Que se prove o contrário, que se prove o contrário, não é isso? Eu acho que nós precisamos analisar as propostas, não é? Como os colegas diziam aqui, não é? Quer dizer, nós temos que analisar as propostas dos candidatos. Quer dizer, o grande tema, me parece, de importância nessa eleição é o tema da economia. Vai ser a principal demanda. Vai ser o principal demanda. Seria a grande mudança que o Brasil precisa? A economia seria o grande... Olha, eu não sei, né, até que ponto nós precisamos fazer grandes mudanças econômicas, entende? Quer dizer, me parece a necessidade de ajustes. Não é? A grande questão, me parece, é o seguinte: nós temos dois grandes campos em disputa hoje, né, na presidência da República e também no governo do Estado. Quer dizer, nós temos um campo que está do lado do PT, não é? Que é um campo onde valoriza a atuação do Estado e o Estado como um agente de regulação econômica e de promoção de desenvolvimento, ou não. Não é? E nós temos um outro lado que analisa, aí, que seria um lado do PSDB e outros partidos, que tem uma outra concepção de Estado, não é? Que entendem que um Estado menor é mais eficiente do que um Estado maior e que o Estado deve se retirar da regulação da economia, deixando isso ao critério do mercado. Isso, grosso modo, não estou entrando aqui em... Tá? Quer dizer, em cima disso, é importante que os candidatos dos dois lados explicitem suas propostas. Quer dizer, é preciso que o eleitor saiba, olha, tem dois grandes campos, ou um terceiro campo, não é? Tá? Mas a chamada terceira via, e que cada um, desses candidatos diga, olha, eu tenho essa concepção de Estado e dentro dessa concepção eu pretendo fazer isso. Não, eu tenho essa outra e pretendo fazer assim. O professor concorda, Paulo Moura? Paulo Moura. Em termos, olha, eu diria primeiro o seguinte, acho muito difícil que não se debatam questões morais, eu acho que isso não será o centro. Mas o governo atual foi marcado por grandes escândalos, o mais recente, embora está desaparecido da imprensa nesse momento, é os problemas com a Petrobras. Né? Acho muito difícil que isso escape do debate eleitoral. Né?
se vão trazer o aeroporto do Aécio para o debate, não tem dúvida de que a Petrobras, também entra, que foi um dos grandes cavalos de batalha da presidente Dilma, né? E no sentido de que iam valorizar a empresa. Hoje a empresa está em situação extremamente difícil, assim como a Eletrobras, decorrente de decisões econômicas deste governo. E esta questão, mesmo que não envolva nem o aspecto moral, a questão da qualidade da gestão das empresas estatais, né, está em xeque. Quer dizer, a presidente baixou o preço da energia elétrica numa canetada, provocou uma crise no setor energético do país, e hoje o cidadão está tendo que pagar aumentos que vão de 17% a mais de 30%, dependendo da distribuidora de energia, né, decorrente da necessidade de consertar o estrago da decisão anterior. Então, eu acho muito difícil. Né? E, primeiro, assim, não vejo grande diferença entre o PT e o PSDB nesse aspecto que diz respeito à regulação da economia, uma série de questões foram levantadas aqui. Há, sim, diferenças de diretrizes econômicas de um partido que foi responsável pela criação do Plano Real, pela redução da inflação no Brasil, né, e que vai fazer contraponto com esta política econômica do governo Dilma, que, como nós vimos aqui, está produzindo um cenário de estagnação com inflação. Agora, professores, assim, muito rapidamente, eu queria que vocês dessem uma dica, a gente pode dizer isso, no que o eleitor tem que prestar atenção nessa eleição, assim, durante a campanha, né, rádio, TV, o que ele tem que prestar atenção? Muito rapidamente, que o nosso programa já está acabando. Por favor. Eu queria só primeiro fazer uma observação. A grande diferença entre nós dois é que eu explicito as diferenças e não faço campanha. O Paulo assume as suas candidaturas e faz embate político. Isso fica muito complicado num debate. Até porque nenhum de nós é candidato. Professor, vamos lá. Rapidamente. Repete a pergunta, por favor. No que o eleitor tem que prestar mais atenção aí na hora da campanha? Eu acho que tem que prestar atenção às propostas. Não é? E principalmente o seguinte, quem diz que vai chegar, vai mudar tudo e vai resolver todos os problemas, como se tivesse varinha de condão, foge dele, porque esse é um grande picareta. Professor Paulo Moura? Olha, já que o meu colega é neutro e eu sou posicionado... Não, eu não sou neutro, eu só não uso os espaços públicos para propaganda. Telespectador, né? Eu, se fosse o eleitor, eu prestaria atenção em duas coisas. Primeiro, na questão moral. Vamos pesquisar a vida pregressa dos candidatos. E dois, eu acho que assim, o eleitor brasileiro sinalizou claramente, a partir das manifestações de junho de 2013, a questão da necessidade de melhoria nos serviços públicos de transporte, infraestrutura, educação, saúde, segurança e política econômica. Então, vamos prestar atenção no que os candidatos estão oferecendo aos eleitores em relação a essas questões para escolher direito. Tá certo, obrigada pela presença de vocês. A gente se despede, né, do Conexão, a gente volta amanhã. Os contatos do Sandro e do Cristiano estão aí na tela. Falem rapidamente o show de amanhã, guris. Onde é que é mesmo? No Rosário, ali em Porto Alegre, na 24. Né? Isso, 24. Final da Plínio ali. Tá. Festão amanhã com a gente lá. Todos convidados, então. Todos convidados. Só chamar aqui, ó. A gente volta amanhã. Até amanhã. Beijo, tchau. A gente termina com os guris. Vamos lá? Tchau. Vamos lá. Tá espalhando pra galera que tudo acabou, que foi tempo perdido, a história que a gente viveu. Ainda diz pra todo mundo que você que terminou. Mentirosa, quem terminou fui eu. Falou pra todo mundo que não sou mais nada, mas no mesmo dia me liga de madrugada, me querendo, me implorando. Tá fazendo plantão na porta da minha casa. Mentirosa, barraqueira, fofoqueira, cê fica tirando onda com a minha cara se achando. Mentirosa, barraqueira, fofoqueira, foi você que deu bobeira quando tava me enganando. Mentirosa, barraqueira, fofoqueira, cê fica tirando onda com a minha cara se achando. Mentirosa, barraqueira, fofoqueira, foi você que deu bobeira quando tava me enganando.